Provérbios capítulo 1, dos versículos 8 a 19. Amém, amados? Assim é a palavra do Senhor. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os seus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Amém. Palavra de Deus. Queridos irmãos, eu queria compartilhar com vocês a seguinte mensagem nesta noite. O Evangelho e as mais influências. O Evangelho e as mais influências. De fato, irmãos, existe uma palavra de ordem em nossos dias. E a palavra é influência. A maioria dos jovens hoje não querem mais ser médicos, não querem mais ser advogados, não querem mais ser arquitetos, não querem mais ser cientistas, engenheiros, nem mesmo querem mais ser jogadores de futebol. A maioria dos jovens hoje em dia querem ser digital influencer. E isso, irmãos, levanta algumas perguntas para nós. Não apenas que tipo de influência nós estamos exercendo sobre a vida das pessoas, que tipo de influencer nós queremos ser, mas também, irmãos, qual é o tipo, a qualidade das pessoas que estão ao nosso redor e estão nos persuadindo, nos incentivando, nos influenciando. Diante, irmãos, do texto de Provérbios, eu tenho alguns objetivos nessa noite. Primeiro, obviamente, é mostrar para vocês os riscos das más influências. Em segundo lugar, eu também pretendo, irmãos, mostrar para vocês como é que a palavra de Deus nos orienta diante desse assunto. E, finalmente, irmãos, também mostrar para vocês como o Evangelho se revela diante dessa questão. E para isso, eu preciso que você entenda duas coisas. Primeiro, o problema. Este será o nosso primeiro tópico. E também, irmãos, a resposta divina para essa questão. E este será o nosso segundo tópico. Ok? Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, abra aí o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para falar às nossas vidas essa noite. Amém? O Evangelho e as más influências é o nosso tema desta noite. Então, nosso primeiro tópico, nosso primeiro ponto, irmãos, nessa mensagem é o problema. O problema. E de fato, existe um problema que está sendo tratado nesse texto de Provérbios 1 que nós acabamos de ler. E o problema aqui, irmãos, é este mal que tem assolado tantos jovens, tantos casamentos, tantas vidas, que é o problema das más influências. Como nós estamos tratando no livro de Provérbios, nós iremos considerar aqui, irmãos, dois ditados populares. O primeiro ditado, irmãos, diz o seguinte: dize-me com quem
tu andas, que eu te direi quem és. Óbvio, um ditado popular não é como a palavra de Deus. Não é algo universal, infalível, né? Algo que não possa ser discutido. Mas de fato, irmãos, existe aqui um princípio que nós precisamos analisar. Veja, nós somos seres humanos. E como tais, nós fomos criados como seres sociais. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor podem sim, têm o poder de nos incentivar, de moldar as nossas escolhas. É este o princípio do provérbio, do ditado popular que diz: dize-me com quem andas, que te direi quem és. O segundo ditado popular, irmãos, é mais ou menos o seguinte: há duas versões para esse ditado, certo? A primeira versão é: melhor é ter amigo na praça do que dinheiro na caixa. Segunda versão é ter dinheiro no bolso. Ter dinheiro no bolso, irmãos. Aqui existem algumas ressalvas que eu queria fazer, certo? De fato, é melhor ter amigo na praça do que dinheiro na caixa, se esse amigo for um bom amigo, para comer de história. Se esse amigo for alguém que inspire você para as boas coisas. E falando para um cristão, irmão, se esse amigo for alguém que te inspire, que te incentive a estar perto do Salvador. Porque se for um mau amigo, meu querido irmão, é melhor você ter dinheiro na caixa ou ter dinheiro no bolso. Você percebe isso? É, de fato, irmãos, essa a preocupação, é esse o problema que está sendo tratado aqui no texto de Provérbios 1. E veja que curioso, veja como verdadeiramente é perigoso, irmãos. Existe um risco grande de nós termos mais amizades, pessoas que nos influenciam negativamente. E o caso que eu vou apresentar para os meus amados é bastante curioso, porque nada mais, nada menos é o caso do filho do proverbialista. É o filho do rei Salomão. É o caso do filho do homem mais sábio do mundo. E eu estou falando do rei Roboão. Quem conhece a história sabe, amados. O povo havia pedido para o rei Roboão aliviar os impostos. E este rei preferiu ouvir, dar ouvidos, seguir os conselhos dos jovens que haviam crescido com ele, do que ouvir as palavras dos anciãos que aconselhavam o seu pai Salomão. Consequência, o reino de Israel, formado até então pelas 12 tribos que estavam juntas, que caminharam juntas desde o tempo de Moisés. As 12 tribos foram divididas em 2 reinos. Reino do Sul, a tribo de Judá e Benjamim, que permaneceram fiéis à família de Davi. E Reino do Norte, liderado pela tribo de Efraim, que seguiram outro rei. Veja, irmãos, como de fato existe um risco grande para aqueles que preferem trazer para si pessoas que não são capazes e não deveriam ser os nossos amigos. Não deveriam ser as pessoas que nos influenciam, quer seja pelo seu exemplo, quer seja pelas suas palavras. Veja, irmãos, me digam, imaginem, quantas famílias já não foram destruídas por causa de más amizades? Uma pessoa resolveu abrir as portas, ou a porta do seu lar, trazer para o seio familiar uma pessoa sem caráter, uma pessoa
sem escrúpulos. Isso foi a causa, isso foi a origem da ruína desta família. Você conhece casos assim? Imagine, amados irmãos, me digam aí, quantos jovens com um futuro promissor, uma vida inteira pela frente, jovens irmãos que inclusive não tinham até então histórico de dar problema, que até então não tinham histórico de dar dor de cabeça para a família, sabe? E que, por exemplo, entraram na universidade, numa faculdade, ou começaram um novo emprego, conheceram novas pessoas, se envolveram com estas pessoas, e este foi o início da destruição, da ruína deste jovem. Eu poderia, meus amados irmãos, ficar aqui citando vários outros exemplos para mostrar para vocês exatamente esse ponto. Risco das más influências, das más amizades, das más companhias. Então, meu querido irmão, diante disso, eu só tenho algo para lhe dizer. Ser sábio é saber escolher com quem você vai caminhar, quem serão os seus amigos. Não permita que entre na sua vida pessoas que não possam lhe incentivar a ser alguém melhor, que te afastem de Deus, que te afastem dos caminhos do Senhor. Amém? Esse é o problema tratado aqui no texto de Provérbios. Mas eu disse que nós iríamos ver tanto problema como também a resposta divina. E nós, irmãos, de fato, vemos a resposta do Senhor nesse texto em dois aspectos. Veja como o texto, o proverbialista, na verdade o Espírito Santo, através de Salomão, mostra como Deus atua diante dessa situação, revelando para nós a sua graça e a sua misericórdia. E o texto faz isso, irmãos, mostrando dois aspectos da graça do Senhor. Acompanhe comigo no texto, olha os dois aspectos. O primeiro deles, em primeiro lugar, diante do problema das más companhias, ouça isso. Diante do problema das más companhias, a graça de Deus se revela através da vida dos nossos pais. Você pode ler comigo os versículos 8 e 9, amém? Olha o que diz os versículos 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Amém. Ouça isso, meu amado irmão. Ter ou poder ter tido um pai e uma mãe presentes, isso é graça. Sabe? Poder ter tido um pai, ter ou poder ter tido um pai e uma mãe presentes, isso é graça. Ter ou poder ter tido bons pais que nos aconselham sabiamente, isso, irmãos, é uma graça ainda maior. Agora veja, ter bons pais cristãos que nos aconselham de acordo com a palavra de Deus, isso é graça sobre graça. Se você teve ou ainda tem o privilégio de ter pais presentes, agradeça a Deus e honre-os. Se você teve ou ainda tem
o privilégio de não apenas ter pais presentes, mas pais que te instruem com sabedoria. Agradeça a Deus, honre-os, e naquilo que está em linha com a palavra do Senhor, retenha. Amém? Agora, se você teve, ou ainda tem, o privilégio de ter bons pais cristãos, que te aconselham de acordo com a palavra de Deus, agradeça ao Senhor, honre os seus pais, e ouça-os em nome de Jesus. É isso que esse texto diz, amados irmãos. Nós sabemos que, infelizmente, na nossa sociedade atual, infelizmente, não é todo mundo que tem bons pais. Isso é óbvio. Mas também é óbvio que você percebe que o modelo de família apresentado pelo proverbialista é a família que teme ao Senhor. É uma família que serve a Deus. E se esse for o seu contexto, se os seus pais se enquadram nessa categoria, em nome de Jesus, ouça-os. É isso que diz o texto de Provérbios. Nós devemos ouvir os nossos pais. Óbvio, irmãos, também que nós sabemos que nem todo mundo, ou nem todos os nossos irmãos em Cristo tiveram essa graça, tiveram esse privilégio, ou ainda tem essa graça ou esse privilégio. Nem todo mundo teve o privilégio de ter uma família cristã, ou tem este privilégio. Nem todo mundo teve ou tem o privilégio de ter pais que servem ao Senhor. Muitos dos nossos irmãos, inclusive, os seus pais já partiram. Se essa for a situação, se esta for a sua situação, eu acredito que eu não estarei falando nenhuma besteira em te propor isso. Ouça, se você não teve ou não tem pais cristãos, adote alguém que seja uma boa influência para você. Adote alguém que você possa ouvir. Obviamente, alguém crente. Alguém que te aconselhe de acordo com as Sagradas Escrituras. Este alguém pode ser quem, pastor? Pode ser um presbítero sábio. Pode ser um diácono experiente. Pode ser o seu pastor. Pode ser um outro irmão da igreja. Agora, o importante, irmãos, é esse o princípio dos versículos 8 e 9 de Provérbios. É a gente ter alguém que nós possamos ouvir e nos orientar, nos aconselhar, nos influenciar de forma positiva, nos direcionando à presença do Senhor. Amém? Todo mundo entendeu? Amém? Em segundo lugar, irmãos, veja como é interessante. Porque existe um segundo aspecto da graça de Deus, diante do problema das más influências abordadas aqui nesse texto. E em segundo lugar, irmãos, o segundo aspecto da graça de Deus nesse texto é que a graça do Senhor, ouça isso, a graça do Senhor se revela em nos orientar e nos alertar. A graça do Senhor, irmãos, nesse texto, se revela em nos orientar e nos alertar. Naquilo que concerne a orientação divina, vamos ler novamente os versículos 10 e 15. 10 e 15, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Versículo 15: Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. Isso é a orientação de Deus. Agora vamos ver o alerta do Senhor. Isso está nos dois últimos versículos, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Estes, as más influências,
se emboscam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ok, amados. As más companhias que o proverbialista denuncia nesse texto tem algumas características, algumas ações, algumas atitudes. Primeiro, você vai fazer a leitura em casa novamente e vai perceber que essas más companhias, essas más amizades estão em busca de ganhos rápidos e fáceis. Em segundo lugar, estas más companhias, essas más amizades, estão atrás de ganhos rápidos e fáceis através de práticas iníquas. E finalmente, irmãos, estes praticam isso, geralmente roubando e prejudicando outras pessoas. Estas são as más amizades denunciadas pelo texto. Os maus amigos denunciados pelo proverbialista são aqueles que estão atrás de ganhos rápidos e fáceis, através de práticas iníquas, e que para isso roubam e prejudicam outras pessoas. E diante dessa situação, irmãos, e conforme nós lemos, de fato, Deus revela a sua bondade. Deus revela a sua misericórdia nestes dois aspectos que nós já destacamos: orientação divina, alerta, advertência do Senhor. Sobre a orientação divina, perceba algo. Aqui, irmão, nos versículos 10 e 15, o Senhor em sua graça nos instrui, nos ensina, nos direciona, aponta para os nossos olhos quais são os caminhos, as veredas que nós deveríamos evitar. Isso aqui, irmão, de fato é graça do Senhor. É graça de Deus, irmãos, mostrando para nós: ó, meu filho, existe um caminho que você não deve seguir. E sabe que caminho é esse? Esse é o caminho das más influências, das más amizades, das más companhias. Não ande por esse caminho. Ao nos orientar, irmãos, o Senhor de fato mostra e derrama sobre nós a sua graça. Sabe por quê? Porque nós, ao contrário do que pensamos, nós não sabemos que veredas nós deveríamos trilhar. Às vezes a gente pensa que sabe de tudo. Mas deixa eu lhe dizer algo. Eu e você somos seres limitados. Posso acentuar ainda mais. Limitadíssimos. Nós pensamos saber de tudo. Mas nós não sabemos de nada. Pastor, por que você está falando isso? Pense aí, irmãos. Tanto de vezes que você já errou, já fez besteira, pensando inclusive estar fazendo aquilo que era certo. Imagine aí, tanto de enrascada que você já se meteu, pensando inclusive que você estava fazendo aquilo que era certo. Isso prova, irmãos, que nós não sabemos que caminho nós devemos seguir. E o Senhor em sua graça diz: meu filho, não é por aqui. Meu filho, isso não é para você. Meu filho, não é essa a estrada que eu tenho para a sua vida. Existe coisa melhor para você. Abra os seus olhos. É a graça do Senhor nos instruindo sobre que caminho nós devemos seguir. Mas a graça de Deus, irmãos, também se revela nos advertindo, nos alertando. Porque Deus não é como aquele pai que simplesmente diz: não faça isso. Por quê, papai? Não, porque eu estou dizendo. Não, irmãos. Deus nos orienta e nos alerta
e nos revela os riscos das más influências. Deus está dizendo nesse texto: se você andar por aqui, não tem outro fim. Você vai dar em caminhos de ruína, de sofrimento, de morte. É isso que diz os versículos 18 e 19. Você percebe isso? Então, meu amado irmão, diante disso, eu só tenho algo para dizer para você. Ser sábio é saber ouvir os nossos pais ou pessoas que nos influenciam positivamente. E ser sábio é ouvir e obedecer à instrução do Senhor, à vontade de Deus, à direção de Deus para as nossas vidas. Amém? Imagina o tanto de ascado que você já se meteu porque você não ouviu seus pais. Pastor, o senhor estava lá, era? Não, mas eu já fui jovem. Da sua, né? Imagina o tanto de rascado que você já se meteu. E você não ouviu seu pai. Mas imagina aí também, irmãos, tanto de livramento que Deus já te deu, porque você ouviu os conselhos das pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Então é melhor ouvir papai e mamãe, não é verdade? É melhor ouvir pessoas sábias. Imagine aí, irmãos, como é que seria a sua vida se não fosse a direção de Deus para você. Como é que seria? Onde é que você estaria? Agora me diga também, irmãos, onde é que você estaria agora, se em tudo você desse ouvidos à palavra de Deus, à vontade do Senhor para a sua vida? Então, irmãos, de fato, ser sábio é dar ouvidos a papai e mamãe. Ser sábio é dar ouvidos ao Senhor e obedecer a instrução de Deus. Ok, amados irmãos, até agora nós falamos sobre o problema. E o problema qual é mesmo, hein? As más companhias, as más influências, as más amizades. E a resposta divina, que é a graça de Deus, revelada através dos nossos pais, revelada através da orientação do Senhor, revelada através da advertência, dos alertas dos céus. Mas não é apenas isso que esse texto tem para nos ensinar. Nós podemos ir além, irmãos, com esse texto. E nós podemos ir além, irmãos, e chegar na bendita pessoa de Cristo Jesus, olhando para Provérbios 1. E como é que nós fazemos isso, pastor? Cristo é exatamente o contrário das más amizades, das más influências, das más companhias denunciadas nesse texto. Você percebe isso? As más amizades aqui denunciadas pelo proverbialista, irmãos, funcionam como os vilões, representam o anti-herói. E por contraste, irmãos, nós podemos chegar na bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a antiga canção: conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele você pode confiar. Ou como diz o nosso hino, irmãos: sei que o melhor amigo é Cristo. Cristo, irmão, de fato é o amigo, a companhia, a influência que nós precisamos. Veja que os amigos denunciados pelo proverbialista conduzem para a morte, distanciam os nossos pés da presença do Senhor. Ao contrário destes, Jesus nos conduz para a vida, porque nos conduz para perto de Deus. De fato, irmãos, existem amigos
que não são boas influências para ninguém, quer seja pelo seu exemplo, quer seja pela sua conduta, mas você pode seguir, nós podemos seguir sem medo os passos, a vida, o exemplo deste que é o nosso melhor amigo Jesus Cristo, porque Ele em tudo foi fiel e obediente a Deus. Amém, amado irmão? Irmãos, há amigos, ou há supostas amizades, que não têm conselho, que não têm palavras, nem para dirigir a eles mesmos, que dirá aos outros. Mas ao contrário destes, amados irmãos, nós podemos seguir e obedecer tudo aquilo que o nosso melhor amigo Jesus Cristo tem para nos ensinar. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Ele fala são palavras de vida eterna. Irmãos, há amigos que dizem que estarão conosco para o que der e vier. Quando a gente precisa, são os primeiros que somem. Cristo é diferente, irmãos. O nosso melhor amigo é diferente. De fato, nele nós podemos confiar. Nós podemos contar, irmãos, com Cristo Jesus em toda e em qualquer circunstância. Seja nas noites mais escuras, seja nos momentos de maior alegria, porque Ele prometeu que nunca iria nos abandonar, nunca iria nos desamparar. Sim, irmãos, Cristo é o nosso melhor amigo. Não existe melhor amigo que o Senhor, porque de fato, Jesus, diferente dessas más influências denunciadas pelo proverbialista, que conduz para a morte, Jesus Cristo não apenas nos conduz para a vida, Ele deu, pense aí num grande amigo que você tem, Ele deu a sua própria vida por você. Você quer um amigo que te abençoe? Que cuide de você? Que ora por você? Cristo, irmãos, o nosso melhor amigo, ora constantemente por nós. À direita de Deus Pai, são as orações de Jesus que nos sustentam. São as orações de Jesus que nos sustentam, irmãos. E finalmente, se você quer ser uma pessoa melhor, existem amizades aí que, meu Deus, estragam, né? Estragam tudo. Mas se você quer ser uma pessoa melhor, crente melhor, filho melhor, um cônjuge melhor, um pai ou uma mãe melhor, enfim, uma pessoa melhor, irmãos, na verdade, uma nova criatura, é só você andar com esse bom amigo, esse melhor amigo que é Cristo, que é impossível alguém estar perto de Jesus e permanecer vivendo da mesma forma. Quem tem Jesus como amigo nunca entrará em enrascada. Quem tem Jesus como amigo estará no presente e no porvir em boa companhia. Amém, amados irmãos?